Fê, você já parou para pensar que o S de social do ESG está intimamente ligado com esse mundo totalmente instável? Cara, eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou, parece que faz muito sentido. Vamos descobrir isso junto? Vambora! Bora? Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do podcast Para e Ponto. Isso mesmo, lugar onde gente e meio ambiente se encontram. E aí, Flavião, beleza? Tudo já é contigo? Pronto para mais uma, cara. Então vambora! Vamos nessa? Vamos Mas nessa. antes, lembre-se, se inscreva aí no canal se você ainda não o fez. Acione o sininho da rede social. Deixe seu like, seu comentário, espalha geral, assim mais gente tem acesso aqui aos nossos papos, como ao ar todas quartas-feiras às 17 horas, tá vendo só? E agora tem novidade, hein, Flavião? Qual delas? Que a nossa audiência pode ser uma apoiadora aqui, né, Verdade. do nosso podcast. Bem lembrado. Então tá na nossa descrição o link do Apoia-se, mas eu falo aqui que é super fácil, apoia.se/Para e Ponto. Lá você vai saber como se tornar um apoiador aqui do nosso canal e ainda ter benefícios com isso, hein? Vários. Né? Então, clica aí que a gente vai gostar muito de ter sua presença por lá. Hoje o nosso papo aqui é sobre ESG e vamos falar sobre o S em especial do ESG. A gente está muito animado por isso, que a gente gosta de falar de gente, essa parte social, né, Flavião? Exatamente. E para falar sobre isso, ela que é super especialista aí no tema, especialista em ESG e gosta de dar destaque aí ao S do ESG, que é a Andréa Moreira. Tudo bom, Andréa? Tudo bom, e vocês? Tudo bem, obrigado por estar aqui no nosso estúdio. Obrigada a vocês pelo convite. Muito bom. E me conta aí, né? Eu estava lendo algumas coisas, alguns materiais que você tem divulgado, André, achei muito interessante, que você tem destacado por muitas vezes que este ano de 2023 é o ano do S do ESG, né? O que está acontecendo, o que está para acontecer para a gente colocar tanta luz no S? Acho que o ponto principal é, depois desse universo, dessas mudanças que a gente teve por conta da pandemia, e esse retorno das empresas para o presencial, que também tem vários impactos, seja do jeito que for, o S entrou, e a gente entrou de fato na pauta das empresas. E aí são várias temáticas, desde as questões de diversidade, as que têm a ver com a inclusão também dos funcionários, né, da forma como as empresas fazem as contratações no quadro funcional, passando pelas questões de investimento social privado, que é a relação da empresa com a sociedade, com a comunidade a qual ela se relaciona, e um olhar muito mais amplo, considerando os objetivos do desenvolvimento sustentável, políticas sociais, agora com a mudança de governo. Então, são temas que realmente trazem a gente para um olhar para o S muito mais estratégico. E a gente estava, de certa forma, sentindo falta disso, você acha? Estava faltando dar a luz a isso? Eu acho que vem numa construção. Eu acho que assim, nada é novo, né? A gente tem que, se a gente volta, entende os conceitos e tudo mais, nada é novo. O ESG ele traz aí, ele é um avanço, ele é um ponto a mais do que o conceito de sustentabilidade, que nesses 20 anos a gente vem trabalhando essa temática de forma orgânica, levando o tema de uma forma que as pessoas se conscientizem, se engajem, entendam os conceitos. Então, acho que a gente já vem construindo esse caminho. Mas eu acho que o grande ponto, sem dúvida, foram esses 2 anos de pandemia que nos fizeram olhar para uma outra lógica, uma outra realidade com as empresas. E olho para as empresas, começando pelas empresas aí da lógica de ESG. Já vinham fazendo e fizeram muito também durante a pandemia, mas agora é realmente definir as políticas, estruturar os processos, investir financeiramente e mudar a cultura. Então, acho que agora a gente estava com essa saudade de acelerar e ter a coragem, de fato, dessa mudança de cultura. Acho que esse é o ponto principal. Boa. Isso aí. Começamos bem. Começamos bem com muito conteúdo. Na verdade, eu vou até dar um passo atrás, até para o nosso público entender direito. A gente já falou aqui do ESG, já falou do S, mas tem gente que nem sabe o que é ESG ainda. Então, com foco no S, do ponto de vista do ESG, você já deu uma pincelada, falou de diversidade e tudo mais, mas o que é o S na ótica ESG? E o que é o ESG dentro desse contexto para as empresas? Então, eu acho que primeiro eu vou começar pelo ESG, né, que tem a ver com as questões ambientais, as sociais e as de governança. E o grande pulo do gato, ou talvez o que tem agora de 2020 para cá no ESG, é um olhar de como é que a gente realmente conceitua todas essas questões, o que é o ambiental, o social e o governança, criando metas e indicadores para a avaliação de resultados. Perfeito. Porque nesses 20 anos que a gente vem da evolução da responsabilidade social
para a sustentabilidade, nós viemos falando sobre esses conceitos, trazendo inspiração, engajamento, para as pessoas entenderem como funciona. Então, a ESG agora nos coloca num papel de olhar e ter coragem de criar indicadores, metas e avaliação desses resultados. Para mim, é nesse âmbito, em especial depois que o capital assume, de fato, o ESG. Então, até então, nesses 20 anos, a gente falava com o financeiro ainda dava aquela, isso é custo, não tem como provar, não tem indicadores, não tem resultados. Agora não, agora é um desafio, o capital está junto e a gente tem que criar as metas e indicadores para avaliação de resultados. É nesse universo que nós estamos olhando para o E do ambiental, para o S e para a governança também. Então, acho que esse é o ponto principal. E o S, para mim, é onde eu gosto de estar, né? Eu vou falar primeiro onde eu gosto de estar. O S, eu gosto de estar na relação da empresa para com a comunidade. Então, eu gosto de falar sobre o investimento social privado. O investimento social, ele é aquele dinheiro que é voluntário da empresa, ou seja, dinheiro bom, é um dinheiro que não é dos impostos, das leis de incentivo, que a empresa retira esse recurso para, de uma forma estratégica, investir nas comunidades onde ela está atuando. E aí entra o investimento social privado, seja nas organizações sociais, seja para desenvolvimento local. Então, esse dinheiro faz com que a empresa contribua para o seu entorno, se relacione de forma mais estratégica com públicos diferentes. Então, para mim, quando a empresa se dedica à comunidade, ela gera uma transformação real. E tem muita empresa fazendo coisas interessantíssimas, sejam de protótipos, experiências pequenas que são possíveis de serem escaladas, e isso, quando a gente pensa em escala, podem muitas delas virarem políticas públicas, principalmente quando são feitas em municípios de pequeno porte. Então, você tem essas experiências, cria, sistematiza, avalia, isso é um impacto social muito legal, muito importante. Eu adoro e gosto de trabalhar nessa temática. E as empresas, nesse S de social, na relação com a comunidade, voluntariado, programas de engajamentos temáticos, então faz todo um movimento ali. Então, esse é um pedaço que eu gosto muito, porque eu acho que conecta com políticas públicas e conecta também com acesso a direitos. Então, esse é um caminho. Outra parte do S é o dentro da empresa, né? Aí sim, dentro da empresa, em que medida a empresa coloca toda essa temática de forma estratégica no seu planejamento. A partir daí, trabalha com a cultura organizacional, porque tem muitas coisas para serem desmistificadas dentro da empresa. Então, por exemplo, você vai fazer a contratação, seja por meio das leis das cotas, seja trabalhar a igualdade de gêneros dentro da empresa, etc., não basta só a política. A política é um primeiro passo super importante de ser feito dentro da empresa. Mas tem uma outra coisa, que é o engajamento dos colaboradores, que é essa transformação cultural, essa mudança de mindset das pessoas físicas que trabalham dentro da empresa. A empresa é composta por pessoas. E essas pessoas, não adianta a empresa querer ir por uma direção se o quadro funcional não está conectado com isso, se os preconceitos estão arraigados dentro da empresa, e eles não estão dentro da empresa só, estão na sociedade também. Então, a gente tem um desafio e é importante que a empresa faça a capacitação, trabalhe toda essa temática. Agora, deixa eu... Posso? Opa! Vai. Vou nem perguntar. Vamos lá, porque você falou um monte de coisa, tem muita coisa para a gente explorar dentro dessa tua fala. Então, você começa frisando a questão da empresa trabalhar com a comunidade próxima. Já me chamou a atenção, porque é aquela história. Me parece uma mudança de conceito em relação a não a fazer qualquer coisa, mas estar atento ao seu entorno, né, onde de fato você consegue impactar mais proximamente, para daí sim você expandir. Não é mandar um cheque para longe, não é isso? Não. Então, como é que a empresa, num primeiro momento, porque também não é fácil a relação de entorno, como é que é o pontapé inicial dessa história? Como é que esse diagnóstico... antes da gente falar da parte interna, como é que é diagnosticando essa parte interna? O que de fato eu consigo ajudar no impacto? Porque nem todas as empresas têm o mesmo entorno, nem todas as empresas têm o mesmo impacto, enfim, como é que funciona isso? Eu gosto de falar sobre as metodologias que eu utilizo para quando eu faço esse tipo de trabalho. Primeiro passo, então vamos falar sobre a relação da empresa com a comunidade, com a sociedade de forma geral. Até para falar, primeiro a empresa
precisa estar ciente de que ela tem um impacto. Sim. E a possibilidade de impactar, tanto negativa quanto positivamente. Exatamente. Vamos pensar que aqui o trabalho, a lição de casa está feita, né, dentro da empresa. Mas vamos falar sobre a parte com a comunidade. Por onde começa? Pelo diagnóstico. E aí o diagnóstico ele tem um formato que precisa ser feito. Esse diagnóstico, existem, obviamente, diversas metodologias. Eu, particularmente, gosto sempre de fazer por meio da escuta ativa e afetiva. Eu sempre vou chegar, vou fazer o levantamento dos dados secundários, vou fazer pesquisa, tem roteiro, etc. O que são dados secundários? Os dados disponíveis nas bases do governo, mas faço um roteirinho também. Pode ser online a pesquisa, pode ser presencial, não importa. Mas o fato é, aquela pessoa que está se relacionando com a comunidade, com as pessoas que estão sendo entrevistadas, ela já tem que ter uma postura de escuta ativa. Então, assim, a escuta ativa é realmente perguntar e compreender o que é que a comunidade quer, o que a comunidade precisa, o que é prioridade para a comunidade, como a comunidade enxerga o impacto que essa empresa causa por conta do seu negócio, né? Pela sua presença ali e tal. Então, tudo isso são as primeiras perguntas que eu preciso compreender a realidade e a visão de mundo que aquelas pessoas que tendem a ser as beneficiadas têm. Porque, em geral, o que acontece com a empresa? Ela pensa uma estratégia, ela tem um caminho e um desejo, desenha um projeto e vai implementar. Aí não tem adesão. Aí a comunidade não quer participar. Então, assim, você não gera aquilo que você queria gerar, até uma melhoria, um atributo para a sua marca, uma melhoria para a marca, para relacionamento, não engaja as pessoas. Então, a primeira coisa é entender a realidade, entender os movimentos sociais que tem naquele entorno, compreender as organizações sociais que já estão fazendo coisas. Quem pode ser seu parceiro nessas ações? E entender o poder público, porque muitas empresas elas fogem, né, do poder público, da relação com o poder público. Não, precisa sentar com a prefeitura, com os conselhos, por exemplo, se você vai fazer um trabalho que envolve crianças e adolescentes, você precisa sentar com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente daquele município, o Conselho de Cultura, o Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa. Você precisa entender quais são as estratégias daquela política para aquele município. As organizações sociais, os movimentos. Então, você precisa dialogar com todos, compreender essas necessidades de todos e entender as prioridades do ponto de vista dessas pessoas. Aí sim você volta e faz uma conexão com a estratégia da empresa. E aí a estratégia da empresa, então, se eu entendi a realidade que eu tenho aqui da comunidade, o próximo passo é quais são as estratégias do investimento social? Eu vou entender um pouco dos desejos que a empresa tem e facilidades de se relacionar com a comunidade. Começar a tentar achar um fit aqui, uma conexão, estratégia da empresa com o desejo da comunidade. E aí eu preciso dar um passo antes. Um passo mais profundo. Eu preciso entender as estratégias de ESG da empresa. Porque tudo que a empresa fizer, um investimento social privado, eu preciso ter metas e indicadores. Lembra? ESG é essa agenda. Então, eu posso fazer uma ação lá na ponta com a comunidade, mas eu tenho que fazer uma pergunta, que vai ser uma pergunta avaliativa. Em que medida essa ação contribui para o desenvolvimento da comunidade? E aí eu tenho que ter metas e indicadores para isso. Em que medida essa ação contribui para que o investimento social privado da empresa tenha sucesso? Quais são as metas e indicadores? E em que medida essa ação que eu estou oferecendo para a comunidade por meio da área de investimento social ou do projeto de investimento social contribui para as estratégias do ESG. Então, veja que para você ir lá na comunidade, tem muita lição de casa que precisa ser feito dentro da empresa. Sem dúvida. Né? Mas aí você vai para a comunidade e você desenha esse projeto preferencialmente com a comunidade. Se não dá para desenhar junto com a comunidade, pelo menos valide o protótipo. Entendeu? Para poder dar certo, testar, ver se as pessoas querem, não querem, para depois você realmente aprofundar e implementar essa ação. Começa pequeno e depois cresce. Porque, assim, também esse é um grande desafio. Às vezes, as empresas grandes fazem aquele barulho com ações muito pequenas, mas tem um potencial de crescer. E a gente precisa que cresça. Né? O Brasil é grande demais, a gente precisa da escala também. Né?
Tá, agora foi interessante que você pintou para a gente um cenário ideal, assim, você como consultora, né, que seria os passos aí. A gente vê, por outro lado, né, e até muitos convidados nossos aqui têm trazido essa questão para a gente, que em muitos momentos a gente vê um crescimento ou uma busca pelo ESG por parte das empresas de uma maneira meio desordenada, né? Uma corrida, mais ou menos porque está na moda, eu tenho que fazer, então tem que ser diverso da noite para o dia. Eu tenho que começar a investir no social agora porque todo mundo está fazendo. Como que você vê? Existe mesmo essa visão de que as pessoas estão meio que atropelando as coisas só para executar o ESG, mas não está sendo um propósito de fato, uma causa das empresas? Aí, de novo, a gente vem nesse olhar histórico, né? Porque, assim, existem empresas de todos os jeitos. E na área de sustentabilidade, vou me ancorar no conceito de sustentabilidade, não tem certo, não tem errado. Tem a cultura e o jeito de ser e fazer de cada empresa. Então, eu acho que nesses últimos 20 anos, essa temática veio de uma forma, por convicção ou por conveniência, de diferentes formas e por diferentes CEOs. E aí isso é uma responsabilidade de CEO. Então, assim, tem muito CEO que fez a coisa acontecer nesses anos todos e as empresas avançaram. As grandes empresas avançaram. Conectaram o CFO, que é a área financeira, então fazer a conexão entre o CEO e o CFO para orientar esses caminhos, deu certo, e as empresas grandes caminharam. Mas, ao mesmo tempo, então, esses a gente brinca que são os convertidos, né? Eles vieram por convicção, foram construindo e tal. Muitos vieram por conveniência, porque lá atrás a gente já estava com essa demanda na sociedade, nas mídias e tudo mais. Mas agora tem muitos que estão vindo por constrangimento, porque não dá mais para ficar para trás, entendeu? Entendi. Então, esses caras estão chegando, CEOs e CFOs, com um problemão. Não dá para eles hoje sentarem no banco das universidades para estudar o tema. Entendeu? Dava lá atrás, agora não dá mais. Então, eles estão vivendo essa experiência de aprender esse conceito, esse conteúdo, muitos deles fora do Brasil, com consultorias, etc., mas porque perderam um pouco o bonde mesmo. Então, acho que isso é um aprendizado também para essa alta liderança. Mas essa é um pouco da mudança. Acho que grandes empresas já acharam o seu caminho. Por que a gente tem essa percepção, então, que está atropelado? Por conta disso, né, de CEOs e CFOs, e eu estou jogando mesmo nas costas dos dois. Porque está. Porque está de fato acontecendo. Porque está, e eles deixaram, né, as coisas acontecerem, chegarem aqui até a pandemia nessas condições, e depois a gente viu que tinha jeito de fazer as coisas de uma outra forma. Então, eles estão precisando aprender, e é de verdade, as pessoas, elas não sabem saber, não nascem sabendo, elas precisam aprender. Então, esses caras estão aprendendo. Só que as equipes, elas têm uma questão da inspiração do líder, não tinha esse movimento dentro da empresa, as equipes estão demandadas e não sabiam esses conceitos e conteúdos. Aí a gente tem realmente todo mundo tentando correr atrás de uma ação, de uma relação que não estava posta ali dentro da empresa. Então, tudo bem. Como começa, talvez, acho que a próxima pergunta de vocês é, como começa? Né? Aquela que quer falar da entrevista. E aí, eu tenho que fazer, não, mas você tem razão, né? Que seria essa mesmo, né? Eu ia perguntar isso, como começa, depois você pode até emendar. Quem que está sofrendo mais, então? São as médias, as pequenas empresas? Eu acho que como começa, eu acho que funciona. Eu participei, imagina, lá nos anos 2000, da criação da área de sustentabilidade de um banco, né, que virou referência nacional e tudo mais. Então, acho que hoje eu entendo muito bem como começa, como deu certo, como não deu errado em algumas empresas. Por onde eu começaria, né, e que faz sentido? Se as empresas são compostas por pessoas, a gente precisa começar pelas pessoas. E tudo isso tem a ver com a cultura da organização. Começaria fazendo um mapeamento dos valores das pessoas, dos indivíduos e da cultura organizacional. E são valores mesmo. Quais são os valores individuais que estão postos aqui para entender aonde essas pessoas, e tem metodologia para isso, né? Aonde essas pessoas estão olhando. Estão olhando mais para um nível de sobrevivência básico, é só foco em lucro, estão olhando mais para relacionamentos, já estão dispostos a se relacionar com a comunidade. Então, você compreendendo como os indivíduos enxergam o mundo, você já tem um parâmetro de como é que você vai. Se você vai rápido ou você vai devagar. Se você vai ter que investir na capacitação dessas pessoas ou se você consegue cortar caminhos e trazer todo mundo no engajamento. Então, só que eu achei importante isso, Flávio, não sei se você concorda também,
que é meio que algumas tem que rever os valores, né? Porque tem muita empresa que tem valor lá de 1910 colocado em pedra na entrada da empresa. Isso. E aquilo lá não muda, e já mudou, enfim, quantas gerações já passaram, o mundo hoje é outro, né? Então passa por isso, né? Passa por isso. Na verdade, eu acho que é até aquele conceito, para a empresa ou para as pessoas da empresa chegarem nesse ponto de disposição de rever valores, é porque elas já estão com alguma manifestação interna de querer mudar. Isso. Né? Porque quando não é assim, ou você já está muito maduro nessa evolução, ou você sequer acha essa evolução importante. Você acha que isso é uma tremenda bobagem. Então, a gente está falando hoje para quem já está com aquele clique e fala assim, eu quero, mas não sei por onde eu faço, por onde eu começo, né? E aí você volta para o teu... Eu acho que eu quero, mas não sei por onde eu começo, mas reconheço que o mundo é instável agora. E eu não tenho mais essa estabilidade. Essa palavra é instável, é boa. É o instável. Então, a dor começa na instabilidade. Exatamente. A verdade é essa. Então, assim, eu começaria, metodologicamente, fazendo um mapeamento de valores individuais. A empresa tem 50 funcionários, 1.000, 10.000, não importa. Compreender quem são essas pessoas que estão agora, porque é o que elas vivem, o que elas sentem, são as pessoas. Essas pessoas, a metodologia traz você fazer um levantamento sobre os valores individuais, por consequência, você já faz um levantamento dos valores que são percebidos pelos colaboradores na cultura organizacional, porque os valores não são aquelas palavrinhas que estão penduradas no quadro, né? Aí faz um levantamento desses valores da cultura atual. E aí você tem uma terceira onda dessa metodologia que junta como é que você gostaria que fosse a cultura da nossa empresa. Aí você tem uma lógica, tem empresas ainda paternalistas que querem se transformar em meritocráticas. Como é que elas vão enxergar isso? Ou meritocráticas demais, que querem deixar uma estrutura mais flexível, mais achatada. Então, tem processos de mudanças. Quando você faz essas 3 perguntas e coloca o rol de indicadores e de valores ali para os colaboradores, você vai ver que na cultura desejada, perguntada para os colaboradores, eles vão trazer coisas que são da cultura atual da empresa, que eles gostam e valorizam, e vão trazer valores deles. E é assim que a metodologia ajuda você a ter clareza do que é importante para esse grupo. Porque se você tem esse grupo de funcionários agora, são eles que vão te levar para o próximo passo. Então, você já constrói essa agenda. Tendo clareza sobre esses valores, sobre essa cultura desejada, próximo passo é diálogo entre a alta liderança, CEO, diretor, né, o vice-presidente de RH e de marketing. Enquanto essa transição cultural, o RH às vezes fica responsável por conta dessa transição, treinamentos, levar essa informação internamente, a área de comunicação externa faz o mesmo com o atributo da marca. Mas quem lidera o tema da transição cultural é o CEO, sem dúvida alguma. Nesse processo de mapeamento de valores individuais e de cultura organizacional, para fazer essa transição cultural, os temas de ESG vão estar ali, as estratégias, o que é importante. Aí você coloca no planejamento estratégico o que é prioridade no ESG, no S, no E, no S e no G. Coloca ali todas as estratégias. Na verdade, tudo isso quase que vira uma grande matriz, né? De você vai perguntando para os diferentes públicos essa matriz de materialidade, vai construindo isso, colocando no planejamento estratégico. E, na medida que a transição cultural está acontecendo, envolvendo os colaboradores, isso vai permeando todas as diretorias, porque é só assim que vai dar certo. Eu venho de uma época onde a área de sustentabilidade se tinha um conceito de ser uma área biodegradável. E por que isso? Porque a gente não queria que precisava ter uma diretoria para falar sobre esse tema. Porque todos precisam ser hoje ESG. Isso é uma questão de empregabilidade, inclusive. Então, essa lógica vai cascateando para os colaboradores e, somados a isso, você vai identificando onde estão os problemas. Tem problema de diversidade e preconceito? Vamos trabalhar esse tema. Mas tudo passa pelos valores. A questão ética, por tudo isso vai passar por valores. Mas aí, até caminhando para o que você faz, através da sua consultoria, então, fazer essa mudança totalmente de forma interna, na verdade, o despertar é interno. Isso. Então, eu quero fazer, eu quero mudar, o mundo é instável. Reconhecer, né? Eu preciso reconhecer a necessidade da mudança. Agora, faz-se necessário trazer alguém de fora? É importante trazer essa consultoria? Ou você consegue fazer isso sozinho dentro da empresa? Vou mudar e vou tocar. Isso é mais difícil, né?
Eu acho mais difícil porque a gente tem a entropia, né? Na verdade, às vezes você tem também formas de você fazer a mensuração. A entropia é aquele desafio. Todo mundo, no mundo instável e caótico das coisas como acontece, as pessoas não têm tempo. As agendas estão complicadas, os trabalhos, as pessoas estão atribulados, etc. Então, ter alguém, uma consultoria que faça a mediação disso, e a sistematização, as perguntas críticas, eu acho que faz sentido, eu acho que acelera o processo. Então, Perfeito. acho que esse é um pouco, não estou para vender a consultoria, mas assim, eu acho que ele acelera o processo das empresas, sejam elas as grandes, as pequenas e as médias, tanto faz, porque acho que cada uma na sua questão, no seu momento, precisa da pergunta crítica e precisa da sistematização dessas informações. Isso que eu falei para vocês parece algo simples, mas é bem complexo de fazer. Operacionalizar essas coisas é bem difícil. Então, acho que um apoio técnico ajuda. Precisa fazer isso pode fazer sozinho? Pode. Tem muita gente que consegue. A metodologia está disponível e tenta fazer internamente e consegue. É uma dedicação. Só que você precisa ter uma pessoa que se dedique, né? Então, você vê, esse é o tipo do trabalho que ele não é de uma área específica. Isso são multiáreas, né, que precisam participar desses diálogos e tudo mais. E alguém precisa assumir o papel de mediador dessa conversa, de sistematizador e conseguir puxar os pontos estratégicos para levar para o debate. Porque, senão, a empresa se perde no operacional. E aí o operacional não demora mais tempo para chegar lá, né? Não, e eu provoquei até, eu sei que não é uma questão de venda, mas é uma questão de um alerta importante, porque funciona inclusive como uma terapia essa história toda, né? Porque às vezes você de dentro do problema não consegue enxergar o problema por outro Alguém ângulo. até usou aqui o nome de as empresas e as marcas precisam entrar em terapia nesse momento. Precisa entrar em terapia, exatamente. Você precisa enxergar. Então, a visão de algo externo. Então, o que eu vejo é que muitas empresas até estruturam uma unidade para tocar isso, para que tenha alguém responsável pelo assunto, porque quando todo mundo é responsável, ninguém é, né? Mas que seja somente uma pessoa interlocutora dessa história, mas que alguém auxilie, facilita bastante. E aí, eu já emendando essa história. Agora, nessa história, você disse que você, há 20 anos, participou da estruturação de um banco, etc, etc. E o que a gente vê hoje é que mesmo as empresas que já estão há 20 anos evoluídas nesse assunto ainda aprendem muito, porque o mundo é instável, em plena mudança, muitas demandas aconteceram, né? Nesse período também, muitas coisas mudaram, muitos conceitos mudaram, tanto do ponto de vista social como ambiental. E aí eu pergunto, e as empresas têm essa necessidade de mostrar o que estão fazendo, que já estão inseridas nessa história. Mas para quem está começando agora, ou quem começou há pouco tempo, qual que é o ponto de largar a mão e poder, no fundo, se sentir madura para comunicar aquilo que está fazendo? Porque aí a gente entra na questão do greenwashing, ou de fazer uma comunicação que às vezes nem sempre é leviano do ponto de vista da intenção de se fazer, mas ainda está precário do ponto de vista de indicadores, etc. Então, qual que é o ponto de amadurecimento em que a empresa fala, olha, comecei, já me dediquei, agora eu posso até falar que eu estou fazendo? Eu acho que é exatamente esse teu exemplo. Eu posso chegar e fazer a comunicação e falar assim, olha, comecei, estou fazendo, estou aprendendo o que estou fazendo e já estou tendo esses pequenos primeiros resultados. Olha que legal. Ou seja, sendo transparente. Você tem alguma sugestão para mim? Bora fazer isso juntos? Então, assim, o desafio, eu acho que esse é um ótimo caminho e você vai mostrando e vai construindo isso. A comunicação, de verdade, cada vez mais, ela passa pela verdade. Então, assim, eu posso estar trabalhando com um tema de saúde, por exemplo, e eu trabalho com temas de saúde, vou falar sobre uma patologia qualquer, né, que envolva pessoas, enfim, com uma doença qualquer. Quem tem voz ali são essas pessoas. Eu preciso contar a história, trazer essa temática do ponto de vista da verdade dessas pessoas que vivem a determinada doença. São elas que usam o SUS, são elas que usam, que vivem a experiência dos remédios e dos tratamentos, são elas que vivem esse tipo de coisa. Então, eu como empresa, que posso ser a fabricante do remédio, mas não sou eu que tenho que contar sobre o programa. São elas que têm que contar. E não sobre o remédio, elas têm que contar sobre a vida delas. Eu tenho que dar o meu espaço para que elas contem sobre a vida delas. E aí o desafio,
muitas vezes é que os profissionais de comunicação precisam se abrir para isso, que é o diálogo, que é o que eu falo, né? Escuta afetiva e ativa, né? Então, aí você consegue dar voz para o outro. Então, acho que esse é o grande desafio do momento, é você se dispor a escutar e entender a realidade da outra parte e mostrar. Eu não tenho todas as respostas, mas estou aberto para as perguntas, né? Então, isso da comunicação acho que faz muito sentido e eu vejo coisas acontecendo incríveis para marcas que se dispõem nesse sentido. Agora, aproveitar esse lance de falar, saber se a empresa está falando a verdade ou ela está querendo surfar em alguma onda. A gente teve um caso recente da Budweiser nos Estados Unidos, não sei se você acompanhou, em que eles lançaram uma campanha com uma mulher trans para Bud Light, que é uma cerveja. Inclusive, ela estampava as latinhas e tudo mais. Só que... E era uma campanha que pregava diversidade e tudo mais, todos os gêneros. Só que o público não recebeu bem. Começou a boicotar a cerveja. Alguns comércios começaram a tirar da venda e tudo mais. E daí a Budweiser tomou a atitude de tirar a campanha do ar, demitir diretores que tinham participado daquilo e tudo mais. Nesse caso, na minha opinião, eu queria ouvir a sua, não fica claro que não era uma causa ou um propósito da empresa, ela estava querendo só fazer um marketing para se dar bem com todos os gêneros? Porque se ela acreditasse de fato daquilo, por mais que tivesse acontecido de ter boicote, tirar, o pessoal deixar de comprar a cerveja, ela não tiraria do ar a campanha, correto? Ela não tiraria do ar. E assim, né? Ainda assim, é sobre entender com as pessoas com as quais você está se relacionando. Uhum. A construção desses conceitos precisa acontecer. As marcas precisam enfrentar. Então, Sim. se ela se dispôs a colocar a imagem de uma pessoa... Primeiro que eu acho que tem um monte de coisas, né? Uhum. Se ela se dispôs a colocar uma pessoa trans na frente da marca dela, ela tinha que bancar. Exato. Então, ficou pior, né? Ficou a pior. encomenda... Ficou mal com todo mundo. Ficou ruim para todos os lados. Então, tomou a decisão, banca e lida com a dor e enfrenta as consequências, pelo menos nesse processo. E está cheio de marca que viveu esses desafios e que precisou fazer enfrentamento, e está certo. Então, a primeira coisa é, tomou a decisão, estamos certos sobre isso? Vamos em frente, vamos lidar com as dores e com as questões aí que a gente tem, que na verdade são políticas, né? Então você Sim. tem política ideológica quando você tem reação a esse tipo de demanda, de contrariedade da sociedade. Então, se a gente decidiu, a gente vai à frente. Isso é uma coisa. A outra coisa é olhar sobre a estampa, sabe? Tá. Essas coisas, beleza, colocou a pessoa trans e tal, mas precisava. Essa é a estampa que está conectando com a marca, conversa com o público mesmo, não conversa. Você está querendo só lacrar, né? Criar um choque ali, e aí a população reage de fato. E aí, de novo, nossa base de reação é a visão como sociedade, né? Visão de mundo da sociedade, somada às questões políticas e ideológicas. Então, se aquilo não representa a marca, se a marca não é eclética dessa forma, era melhor não ter posto. Não vai aguentar o tranco, né? Não aguenta o tranco. Agora, se faz sentido, e eu já vi algumas empresas que tiveram coragem de lançar campanhas, principalmente trabalhando com a população em eventos, que traz muito forte a população gay ali, que é uma forma de vamos conversar com a LGBTQIA+, vamos conversar com esse público. Mas ir enfrentando a sociedade, enfrentando clientes. Legal, acho que é uma forma. E tem muitas empresas que ainda hoje não se sentem, olha, a gente vai fazer as nossas campanhas, mas tudo que é opção em diversidade a gente não vai tratar. E aí você olha e fala assim, nossa, que estranho, né? Mas assim, a gente não tem maturidade nem dentro de casa, como é que eu posso ir para fora? Então, tá certo, vamos dialogar isso, vamos construir consensos internos. Porque senão os próprios colaboradores não aguentam a marca, a pressão depois. Sim. É um desafio, né? Desafio. Então, eu vou passar para o Flávio, mas se alguém quiser conhecer um outro caso que não tem a ver com diversidade, mas nacional, não sei se você lembra disso, Flávio, tem o lance do Bradesco, que eles contrataram 2 influencers veganas para fazer a campanha. Daí teve um protesto do pessoal do agronegócio, o pessoal foi fazer churrasco na frente das agências do Bradesco.
E eles também não souberam lidar, eles tiraram do ar a campanha, né? Entendeu? Então O próprio Magazine Luiza, que teve bem a questão complexo, da né? vaga afirmativa, né? A da vaga afirmativa foi um exemplo. A Luísa Trajano bancou. Bancou, nesse caso, esse foi um caso que bancou. Exatamente. Ela bancou. O Boticário bancou também as primeiras propagandas. A propagandas, né? Então, assim, tem empresas que elas vão lá, a gente já está maduro e a gente aguenta o tranco. E é sobre isso, a gente espera que as empresas aguentem o tranco para essas temáticas. A gente realmente quer que elas tenham coragem de colocar as pessoas. Né? A gente também quer muito isso. A gente quer, eu acho que sim. Mas para isso, eu acho que cabe ainda uma outra reflexão e uma pergunta que eu vou te jogar para você responder, que é o seguinte: a gente falou aqui da questão de moda, da questão de estar na moda, né? Da questão do mundo em transição e mudança, em instabilidade. Mas eu acho que as empresas precisam entender, e para aquelas pessoas, né, que estão nas empresas que ainda não entenderam o porquê é importante ligar para o social, dar atenção para o social. Ter diversidade, ter inclusão, enfim, essa questão do social dentro da empresa traz, de alguma forma, algum benefício para a empresa além da imagem? Do ponto de vista de desempenho, do ponto de vista de criatividade. Você já tem alguns dados ou já tem alguma percepção dos seus trabalhos de que essas ações efetivamente, de fato, que quando você falou, a empresa está olhando para quê? No meu diagnóstico, está olhando só para lucro? Mas tudo bem, investir no social implica, na verdade, em diminuir lucro? Não. Ou implica, no final das contas, em aumentar o lucro? Então, assim, por que eu tenho que dar foco no social, dar luz para o social? Eu acho, a pergunta que eu faço na universidade sempre assim diversidade é um problema ou solução? Perfeito. Né? Perguntou então, melhor. assim, Você resumiu muito bem o que eu quis. esse é um pouco do desafio. Eu costumo dizer, e gosto de conversar sobre esse assunto, porque muitas vezes nas empresas a gente está com o desafio, olhando para a diversidade, para aquilo que está estampado nos nossos olhos, que os nossos olhos conseguem enxergar. A gente está falando da questão dos negros, das mulheres, das pessoas com deficiência, das questões religiosas. Isso está estampado nos nossos olhos nesse ambiente das empresas. Mas tem um passo antes da diversidade que, às vezes, a gente não reconhece isso como sendo um desafio da diversidade. E aí eu não vou me aprofundar porque eu não sou especialista em RH, mas você imagina que você tem uma equipe onde você tem uma pessoa que é um líder racional, você tem uma outra pessoa que é pragmático e reflexivo, e você tem uma pessoa emocional dentro da sua equipe. Só ali, não importa, podem ser todos brancos dos olhos azuis, mas a diversidade já está posta só por ter essas 4 características. Então, assim, isso já faz a equipe ser diversa. E diversa por quê? Porque, às vezes, a pessoa racional, pragmática, quando precisa lidar com a pessoa emocional, reflexiva, já tem um conflito. Por quê? Porque a pessoa emocional, às vezes, pode ser aquela pessoa que é mais sensível, ela chora, e aí fica aquele clima pesadíssimo na equipe e na empresa. Mas, ao mesmo tempo, é essa pessoa que faz a conexão, que deixa o ambiente mais humanizado, que dá leveza ao ambiente e tal. Então, esse é um exemplo de diversidade que nós precisamos reconhecer que não está nos nossos olhos, está dentro de nós. A primeira coisa, a diversidade é entender nosso jeito de ser, de pensar, que temos diferentes formações, diferentes histórias e sistemas familiares que também influenciam em quem somos profissionalmente, nosso contexto de vida, nosso bairro, tudo isso também já traz essa lógica de diversidade. E isso aqui talvez esteja sendo um fator de conflito. Só que, como a gente não consegue explicar isso muitas vezes, a gente começa a colocar também com os agregados. A questão do negro, da mulher, da pessoa com deficiência, etc. E aí você pega os fatores externos e ainda que também trazem as pessoas com essas diferenças emocionais, racionais, reflexivas e pragmáticas, e aí você piora a sua relação da diversidade. Quando, na verdade, essa é a estratégia, essa é a solução, ter pessoas com diferentes histórias de vida, diferentes sistemas familiares, né, que traz contexto diferente, com estilos internos muito diferentes e que fazem, e gerações diferentes também, idades diferentes, que faz com que você tenha um time
que seja diverso, seja complexo de gerir, e aí é um trabalho árduo do líder, né? É um time diverso e complexo para você gerir, mas que, ao mesmo tempo, geram ideias, inovações, jeitos diferentes de testagem das coisas que leva a empresa para outro nível. Outro nível de clima, outro nível de resultado e outro nível de ideias que impactam o financeiro. Então, assim, mas precisa ter coragem de entender que a diversidade não está só naquilo que está nos nossos olhos. Tem muitas outras coisas e também tem a ver com os nossos valores. E aí a gente pode trazer para uma outra agenda, que é a pauta ideológica, a pauta religiosa, que também perpassam as nossas formas de enxergar a vida e o mundo também. A diversidade ela não prospera sem, de fato, a inclusão, né? Que é incluir a pessoa dentro desse meio, né? E não somente colocá-la lá, jogá-la no meio, né? É importante ela falar isso, porque hoje a gente tem uma discussão muito séria na internet de que algumas pessoas, você acha em podcast a rodo aí, dizendo que existe um modelo perfeito de profissional só e que você tem que seguir uma série de hábitos para ser esse cara, né? Em contrapartida, eu concordo totalmente com o André. Tem que ser essa diversidade de pensamento. Um realmente é mais criativo, o outro é mais objetivo, o outro tem uma velocidade diferente, mais rápido, outro menor e tudo certo, né? É isso aí. É isso aí. E é um desafio, e é o desafio do líder, entendeu? Porque é o líder que precisa fazer a gestão de toda essa complexidade, porque o desafio é nós realmente entendermos e aceitarmos que nós vivemos num mundo instável e será assim para muito tempo, não vou dizer para sempre, mas para muito tempo no futuro. Então, a gente vive nessa instabilidade e que cabe ao líder conseguir articular essas diferenças para que todos possam crescer e se sentir bem também no ambiente de trabalho. Porque muitas vezes as pessoas se sentem excluídas exatamente por esse não entendimento e aceitação. Né? Sem dúvida. Poxa, André, queria agradecer a sua presença aqui. Foi um papo muito gostoso. Né? A gente estava sentindo falta de dar foco um episódio só no S, né? De ESG, foi muito bacana. Eu queria que você deixasse o serviço aí da sua consultoria, quem estiver interessado em conhecer melhor o seu trabalho, onde você está nas redes sociais. Fala para a gente aí, para o pessoal também ter acesso. Tá bom. Obrigado, né? Primeiro, obrigado pelo convite, foi muito legal mesmo, adorei. A Iabá é uma consultoria, vai completar 10 anos, né, esse mês de junho. Ela tem um propósito de conectar as empresas, as organizações sociais e o governo para fortalecer as políticas públicas e promover direitos. E aí, quando eu falo isso, eu falo, nossa, que complexo o propósito, né? Então, quais políticas públicas? As da área dos direitos da criança, do adolescente e do idoso, as de cultura, as de saúde. Então, ali, por meio desses projetos que eu faço a conexão das empresas com as organizações sociais, em geral, o público beneficiado são crianças, adolescentes e idosos. E como eu trabalho muito na área da saúde, as pessoas que vivem com doenças crônicas. Câncer, pessoas com HIV, pessoas transplantadas, hepatite C, enfim, várias doenças nesse sentido. Metodologicamente, trabalho na estratégia, na gestão e implementação dos projetos, na avaliação, monitoramento desses resultados. E sempre de uma forma que eu possa trabalhar com o diálogo, uma escuta ativa e afetiva para construir essas ações. Então, desde advisory board, mediação, né, essa conversa que a gente estava, advisory board, diagnósticos, campanhas de engajamento, de comunicação, gestão das redes sociais, dos programas de investimento social privado das empresas. Gosto muito de me relacionar da empresa para com a comunidade. Né? Então, faço eventos que possam trazer esse engajamento social. E nas redes sociais é Iabá Consultoria com Y, né, que a gente se encontra. Muito bom. Então, precisou aí falar de ESG, corre lá, procura Iabá Consultoria. A André vai ter o prazer de atendê-los, com certeza, né, André? É isso aí, obrigado. Muito obrigado e obrigado a vocês que acompanharam mais um episódio aqui do podcast Pare Ponto. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilha geral, acione o sininho da rede social, assim você não perde papos aí muito relevantes como esse que a gente teve aqui com a Andréia. E agora a gente está lá no Apoia-se, aguardando você ser um apoiador aqui do nosso canal. Por favor. Aí na descrição, clica no link apoia.se/pareponto, seja um apoiador e descubra aí, olha, benefícios que você pode ter aí como apoiador do nosso canal, tá bom? Esperamos você lá ansiosamente. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou Flávio Ferdinand Salles. Esse foi o Pare Ponto, a gente se vê no próximo. Até lá.